talking to? What do you want from us? For the gift I can see her now. for the air we breathe, for the It is a sin making lies up. It's true, Mama. She was as real as you are. Why would the Mother of God choose you? What's so special about you? we break It could have been the devil. He often disguises himself. and we bleed. I've come for the seers. The morning sun. See what you've done? You deceived everyone. I have to go. So sorry you couldn't see her. Faith begins at the edges of understanding. Hoje na Camões TV temos encontro marcado com o ator Joaquim de Almeida, ele que representa o Padre Ferreira na longa-metragem Fátima. Olá Joaquim, bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Telma. Imagino que está em Lisboa, não? Estou em Toronto. Está em Toronto! É verdade. Está bem, pois vocês estiveram aí, viram aí o filme há pouco tempo? Há pouco tempo. No drive-in? Exatamente, foi uma experiência ótima e eu queria começar por perguntar, depois de ter visto também este filme, exatamente por isso, é uma narrativa que se passa há mais de 100 anos atrás, era uma realidade muito diferente daquela que conhecemos hoje e também vem-nos trazer a contar uma história que significa muito para nós portugueses. Queria perguntar qual foi o processo de se preparar para esta personagem e se sentiu muita responsabilidade em fazer parte de uma história que passa uma mensagem tão grande como é esta das aparições de Fátima? Bem, as aparições de Fátima, para nós, portugueses, foi a história que nos contou sempre a nossa mãe, não é? Se bem que eu tinha uma mãe religiosa e um pai que não era religioso. Portanto, lá em casa havia a mãe que nos contava a história de Fátima e depois havia o pai que achava que Fátima era uma coisa muito... Era um negócio, não é? Porque aquilo, de certa maneira, Fátima hoje em dia tem milhares de pessoas que ali vão e para quem não acredita muito em Fátima, era aquele o ponto de vista. Hoje tenho pena de não estar os dois vivos para verem o filme os dois juntos e talvez terem uma alegre discussão sobre aquilo. Eu já fiz um Fátima há 20 anos e com a Catarina Furtado, e que também era dirigido por um italiano, mas era produzido pelo Instituto Luce, que é dono do Instituto Luce, é o Vaticano. Portanto, era uma versão mais dada para a Igreja. O que eu gostei e eu fazia um repórter na altura, o que eu gostei mais desta história foi que é uma história baseada em factos. E o guião foi escrito baseado em muito, com documentos que foram recolhidos. Eu inclusive li várias cartas de pessoas que tinham estado lá, das 70 mil pessoas que lá estiveram, e que ninguém nos fala de ter visto a Virgem, ninguém nos fala de ter ouvido a Virgem, mas todos falam do milagre do Sol, todos falam do Sol, que andou às voltas, que o Sol quase caía em cima. Portanto, aí a pessoa pergunta-se, até hoje ninguém explicou cientificamente ainda o que é que foi, o que é que se passou com o milagre do Sol nesse dia. Agora que as pessoas viram. Portanto, o meu ceticismo que sempre tive em relação à Fátima, porque também pela mesma razão que o meu pai, por aquilo se ter tornado uma coisa muito comercial, vem sobretudo, foi usado como um ceticismo no Padre Ferreira. O Padre Ferreira, naquela altura, nós estamos em 1917, não só temos uma pandemia, que temos a gripe espanhola, que matou depois o Francisco e a Jacinta, e tínhamos a Primeira República, portanto, numa altura em que a Igreja era muito mal vista pelos republicanos. Qualquer coisa, como um evento como este, era evidentemente uma ameaça para eles monárquica, não é? Porque isso bem que naquela altura as revoluções aconteciam todos os dias. O Padre Ferreira também não acreditava. O Padre Ferreira, aliás, tinha ordem depois do cardeal de parar com estas coisas, porque isto era péssimo para a Igreja, porque já estavam mal vistos pela República, quanto mais agora o que eles menos precisavam era do milagre destes. Agora,
o que isto fez é que os miúdos não se calaram, a população, o mito cresceu, a ideia do milagre, toda a gente veio e estavam 70 mil pessoas presentes naquele dia. Ora, 70 mil pessoas nessa altura, num Portugal com uma população muito mais pequena, eu diria que seria talvez hoje 400 mil pessoas, não é? Era o que isso representaria. Portanto, eu acho que a história foi bem contada, foi porque se basearam em factos. Gostei muito da história começar com um americano que vem entrevistar a Lucia e que lhe pergunta o que é que você responderia se dissessem que isso é tudo, se alguém disser that's an hoax. An hoax é uma aldrabice, é falso. E ela começa-lhes a responder, porque ela não tem que acreditar, isto é a história que conta a história. Portanto, eu acho que o filme foi feito, tem uma fotografia muito boa do Vincenzo Capineto, com uma direção muito boa do Marco. Acho que a história está bem contada, e depois por cima tem a música do Bocelli, que é difícil de não gostar. Un amore eterno, I'm forever grateful. Gloria. Mas acho que é uma história que está bem contada. E acho que quem acredita ou quem não acredita, o filme é um filme bom para ver. E como ator já participou em inúmeros filmes internacionais, mas este tem uma particularidade que é de levar de facto esta história que é tão portuguesa, que tem raízes tão portuguesas a nível de facto mundial, e temos muitos atores portugueses, mas o filme foi falado em inglês. Qual foi o objetivo? Foi precisamente chegar a todas estas pessoas internacionalmente, globalmente? Eu acho que sim, primeiro há dinheiro de todo o sítio, menos de Portugal. Portanto, tem muito dinheiro vindo dos Estados Unidos, dinheiro vindo de Itália, a grande maioria do dinheiro é do italiano, aliás foi um multimilionário italiano que eu conheci, que meteu a maioria do dinheiro. E é evidente que em inglês é para vender no mundo inteiro, e é muito mais atrativo para o mundo inteiro mostrar a história em inglês, porque o português não é uma língua fácil e em inglês que tanta gente percebe e pode ver na versão original, não é?